No papo de hoje, vamos falar sobre um nome que já foi sinônimo de futuro brilhante na NBA, mas que hoje parece estar, à margem da liga. Vamos falar aí de Ben Simmons e do lance que destruiu a carreira desse brilhante jogador. Houve uma época em que Simmons era considerado aí o melhor jogador do time do Philadelphia 76ers. Isso mesmo que você ouviu, melhor jogador do time do Embidão da Massa. Mesmo ao lado de Joel Embiid, havia quem defendesse que se o time dos Philadelphia 76ers precisasse escolher apenas um entre os dois, então se o time precisasse escolher entre o Joel Embiid e o Ben Simmons, com certeza o time optaria aí por ficar com o Ben Simmons, que com certeza ele seria o futuro dessa franquia. E olha, isso não era uma opinião isolada. Simmons tinha talento, físico, visão de jogo. Era um jogador realmente muito diferenciado. Mas o tempo passou e poucos anos depois, aquela discussão sobre quem era o mais valioso, Simmons ou Joel Embiid, parece até uma piada se a gente for olhar para tudo isso hoje em dia. Hoje Ben Simmons é agente livre, o free agent, apesar de ter vários times interessados em contratar, cara, o Ben Simmons está bem complicada a situação pro lado dele. Com os seus 29 anos, é como se sua carreira tivesse desaparecido assim que ele saiu do time do Philadelphia 76ers. Pouca gente ainda lembra daquele armador que atacava a cesta com agressividade, que comandava as transições velozes e, cara, fazia jogadas simplesmente brilhantes. Cara, e sabe o que é mais, digamos, frustrante ou, sei lá, triste? Tudo isso? Que, cara, talvez nem o próprio Ben Simmons se lembre daquela época de ouro dele. Vamos embora voltar no tempo um pouquinho, pra gente entender de quem que eu estou falando, para quem começou, para quem conheceu o Ben Simmons agora, nessa época bag dele, cara, eu vou apresentar para vocês agora, a gente vai voltar no tempo um pouquinho, vamos analisar a época que o Ben Simmons realmente era um monstro. O cara foi comparado a LeBron James, na época o hype do cara era alto pra caramba, era até considerado como ser o rosto da NBA nessa próxima geração. Então realmente o Ben Simmons era monstro e fazia jus ao nome. E tudo começou, ele foi a primeira escolha do draft de 2016, mas ele só estreou em 2017 por uma pausa, por causa de uma lesão. Ainda assim, quando ele entrou em quadra, parecia claro, ele era um cara bem diferenciado, ganhou o prêmio de calouro do ano, com uma vantagem enorme sobre o Donovan Mitchell. Na mesma lista, cara, tinha também o Jason Tatum, que ficou em terceiro lugar, só para vocês verem o nível em que o Ben Simmons jogava. Mas se a gente olhar hoje, ele parece mais um intruso na NBA, um intruso nessa conversa da gente, como alguém que estava no topo do mundo, e de repente, cara, sumiu sem deixar vestígios. Vamos falar sobre isso agora. Eu sou o Leonardo e você está no canal Hora do Basca e é disso que a gente vai falar hoje. O lance que mudou para sempre a carreira do Ben Simmons. Let's go, guys! Bora começar falando sobre a chegada dele no time do Philadelphia 76ers, cara, e a jogada, o lance que simplesmente mudou da água pro vinho o Ben Simmons monstro que a gente conhecia. Então assim que ele estreou pelo time do Philadelphia 76ers, ele parecia algo novo na NBA, um armador de 2,8 metros, com um QI de jogo altíssimo, instinto defensivo absurdo e uma visão de quadra fora do comum. Era difícil você assistir os jogos do Philadelphia 76ers com o Ben Simmons em quadra e você simplesmente não ficar empolgado. Cara, ele era um tipo de jogador que a liga ainda não tinha visto, mas tudo mudou simplesmente com um lance. Olha pra vocês verem como é que a coisa é muito louca, simplesmente um lance mudou tudo. O momento, cara, foi esse. 3 minutos para o fim de um jogo 7 contra o time do Atlanta Hawks, playoffs de 2021. Simmons estava livre embaixo da cesta, mas em vez dele finalizar, ele optou por passar a bola. E aquele momento virou o símbolo da sua queda. Era o auge da desconfiança e ele já tinha evitado atacar no último quarto e receoso de sofrer uma falta e precisar ir na linha de lance livre, onde na época sua performance era terrível, na época não, ainda hoje. Nos 7 jogos daquela série, o Ben Simmons tentou apenas 3 arremessos nos quartos períodos e, cara, assim, simplesmente 3 tentativas de arremessos em 7 jogos, para você ver como que a confiança dele simplesmente estava lá embaixo.
O problema já existia, mas aquele lance virou, digamos, um ponto de não retorno. Depois daquilo, ele praticamente não foi mais aquele mesmo Ben Simmons agressivo que a gente conhecia. Então, se você parar para pensar, né, cada jogador tem a sua essência. Uns são estrelas por talento ofensivo, outros brilham pela defesa, visão ou impacto coletivo. E Ben Simmons, cara, bom, ele era tudo isso, menos um arremessador, ou é foda. Você pensar, né, que uma das principais skills do basquete, que é a questão de arremesso, não era o forte do Ben Simmons. Então, cara, só pra vocês terem uma noção, Ben Simmons foi All-Star 3 vezes. Ele integrou times de defesa da NBA e teve um impacto imediato no time do Philadelphia 76ers. Mesmo sem arremessar de 3 pontos ou converter lances livres com eficiência, ele se destacou como um defensor e como carinha que criava muitas jogadas. A comparação com o Joel Embiid no início era realmente real. Simmons era visto como o futuro da franquia se o Joel Embiid não se firmasse fisicamente. A estreia dele mudou a franquia. O Philadelphia 76ers passou de absurdas 28 vitórias para 52 vitórias, ou seja, o efeito Ben Simmons simplesmente dobrou, né, o número de vitórias desse time. No entanto, hoje a realidade é outra. O Joel Embiid virou, né, um MVP e o Ben Simmons, né, luta para poder voltar a jogar em alto nível. Então nem sempre, né, talento puro é o suficiente. A NBA exige evolução, cabeça firme e adaptação. E quando tudo isso não acontece, o jogo simplesmente cobra caro. E assim, os lances livres foram, né, o começo do fim. Ben Simmons era tão criticado por seus arremessos que times adversários começaram a fazer faltas de propósito só para poder mandar ele para a linha de lance livre. Contra o time do Washington Wizards, por exemplo, ele chegou a errar, né, os 10 primeiros arremessos, 10 primeiras tentativas. Contra o time do Atlanta Hawks, ele acertou apenas 3 dos 12 arremessos, então a confiança dele aí simplesmente foi destruída. E o mais curioso disso tudo, que nos treinos, cara, ele chegava a uma conversão absurda de 90% de aproveitamento. Mas nos jogos, né, que é a hora que realmente importa, com a torcida, com a pressão, críticas e etc., Ben Simmons mudava completamente. Simmons não estava machucado, né? Ele estava com medo de errar, medo da cobrança. E, cara, após a eliminação para o time do Atlanta Hawks, Doc Rivers e o Joel Embiid não aliviaram a barra para ele, foram sinceros em entrevistas. Embiid citou, né, diretamente a jogada em que o Ben Simmons, debaixo da cesta e marcado pelo Trae Young, então ele levava vantagem clara de altura e etc., preferiu passar a bola ao invés de finalizar. E, cara, a confiança de todos se perdeu ali. Simmons pediu, né, para sair do time, mas a troca demorou. Enquanto isso, aí, multas, afastamentos, atritos com o time do Philadelphia 76ers. Aí veio, né, a era Brook Nets, lesões, dores nas costas e atuações apagadas. Depois disso, Los Angeles Clippers, mais do mesmo, né, poucos minutos, pouca expressão. Hoje Ben Simmons ainda tem, né, apenas 29 anos, mas parece viver o fim de uma carreira que nem chegou a deslanchar de verdade. Ele ainda quer jogar, né, e, cara, ele ainda acredita que pode voltar. Mas será que a NBA acredita nele? Com base aí nos blogs, né, que eu estou acompanhando isso, tem bastante time que está disposto a contratar o Ben Simmons, então é sinal que ele ainda tem espaço na liga, que ele ainda tem chance de provar, né, o seu valor. Como toda off-season, Ben Simmons já tá treinando pesado, a galera conhece essa história, né? Toda off-season, Ben Simmons treina pesado, Luka Doncic perde peso, Zion Williamson perde peso também, treina pesado, então essas histórias a gente já conhece da off-season. Então Ben Simmons já está treinando pesado e pronto para a próxima temporada da NBA, guys. A história, né, do Ben Simmons é um lembrete cruel do basquete e da vida em si, né? E, cara, muitas coisas vão além do talento. Ele tinha tudo: físico, defesa, leitura de jogo, cara, contratos milionários, apoio de técnicos e colegas, mas bastou um ponto fraco, aquele arremesso, para que, né, toda essa estrutura desmoronasse. Mais do que um colapso físico, né? Acho que foi, no caso dele, é um caso mais, digamos, complicado, que foi questão do colapso mental. Simmons hoje carrega o peso de ser, né, um famoso e se ele tivesse enfrentado os medos, e se ele tivesse sido acolhido, ou, né, se ele tivesse tido um pouco mais de tempo.
O basquete é rápido, a NBA não espera por ninguém e, cara, a gente segue na torcida para que o Ben Simmons ainda encontre aí um recomeço, nem que seja longe, né, dos holofotes, mas, digamos, com paz, muita saúde e, o mais importante, né, guys, vontade de jogar basquete. Porque às vezes, né, a maior vitória de um atleta não é um título, é sim conseguir voltar a sorrir em quadro. É isso, guys. O que vocês acham, hein? Ben Simmons ainda pode surpreender? A gente ainda vai ver aquele menininho da época do Philadelphia 76ers, aquele monstro. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Valeu demais aí por me acompanhar até aqui. E é isso, guys. Lembrete, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever na nossa comunidade. Beleza? Para esse vídeo por aqui e nos vemos nas nossas próximas resenhas. Valeu demais, galera. Até a próxima. Bye, bye.